E aí, família tricolor, acabou agora, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, amigas torcedoras dos clubes, acabou agora na Arena da Baixada, quarta derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que joga o time cada vez mais para baixo na tabela da competição. E eu acho que esse jogo serviu para a gente, para mostrar algumas situações aqui que eu queria muito discutir com vocês aqui, saber a opinião de vocês. Eu não sou o dono da verdade, não. Eu tenho só a minha opinião, tenho uma postura crítica em relação a algumas coisas que acontecem no São Paulo. Quero muito saber a sua opinião, porque eu sinto, às vezes, no São Paulo, uma falta de ambição, sabe? A falta de... o que a gente fala fome, né? Essa falta de vontade de ganhar, assim. Eu vejo muitos jogadores no São Paulo, alguns são nitidamente acomodados, assim, né? Porque é um ambiente sem cobrança, você sabe que aquilo é um resort. Com a chegada do Rogério melhorou um pouco, porque o Rogério tem a decência de cobrar e tem moral para cobrar, né? Porque a grande maioria que tá lá não tem moral para cobrar, os que têm moral também se acomodam, já se acomodaram também, vocês sabem de que eu tô falando, não tem essa ganância de, né? Não é, se fosse uma empresa, não é uma empresa onde o funcionário é cobrado, onde o funcionário é... Ao contrário, no São Paulo existe muito paparico, né? Muito paparico. O blogueirinho adora paparicar jogador, Belmonte, essas figuras aí adoram paparicar jogador. Então o cara vai lá, pega um pênalti e o blogueirinho aparece tirando foto, sabe, babando ovo. E infelizmente também tem uma parte pequena da torcida que adora babar ovo de jogador. E da base, então, tem os defensores aí das joias de Cotia que não pode criticar, senão eles ficam malucos. Você critica o ídolo deles, eles ficam doentes, eles ficam... vai lá na sua rede social te xingar. Eu sofro muito com isso, os populares bochechas vermelhas, mas nesse caso nem é só bochecha, não. São jogadores que são torcedores que veneram o jogador. Então, eu sempre fui uma postura que eu tenho na vida. Acho que quando você mima e você paparica, você destrói qualquer capacidade que o profissional, no caso, né, que a gente está falando, possa ter de evoluir. E aí, o que isso causa? Para mim, o mimo e o paparico causam dois problemas fundamentais. O primeiro é a máscara. Porque o cara se acha, né? Todo mundo babando ovo, não tá preparado, tem uma cabecinha do tamanho do Mervilha, né, mal orientado, geralmente assim, até porque são novos, são jogadores novos. Tô falando mais dos jogadores novos, mas também inclui alguns mais velhos que têm 50 anos e a cabeça de ervilha também igual. O cara fica mascarado, ele se acha um craque, ele se acha o jogador, ele se acha um gênio, porque tá lá meia dúzia babando ovo na rede social, no próprio clube, o presidente vai tirar foto quando ele faz um gol contra o Vila Churupita, e também causa a falta de personalidade, a tremedeirinha nas pernas, o medinho quando vai jogar no Allianz Parque, por exemplo, na Arena Itaquera, lá na Neoquímica Arena. Então, por isso que neste canal aqui, para desespero de alguns poucos torcedores que passam pano para jogador e puxam o saco de jogador e ficam babando o ovo de jogador, eu tenho, junto com muita gente que está aqui, uma postura de cobrar esses caras. Seja da base, seja veterano, seja treinador, seja presidente, seja ex-treinador que está lá dentro, seja... a postura de cobrança, porque eu já cansei de explicar aqui, esses caras todos vão embora, o que fica é o São Paulo Futebol Clube. Eu já vi vários irem embora, e o que fica é o torcedor e o São Paulo Futebol Clube. E aí, no jogo de hoje, eu acho que isso fica muito claro. Alguns problemas que acontecem no São Paulo, para mim, ficam muito claros. Primeiro, a gente tem um técnico que, na minha opinião, é um técnico em formação. Então, o Rogério Ceni reclama que ele não tem jogador, reclama que ele não tem tempo para treinar, reclama que o clube não tem dinheiro, reclama que está todo mundo estourado, não reclamou ainda do departamento médico, mas fala que o jogador não recupera. Aí ele vai jogar contra um time que não perde em casa há 3 meses, que é um time forte, num gramado onde o São Paulo não está acostumado a jogar, que é o gramado sintético, e coloca em campo uma escalação que ele nunca colocou. Com o Rodriguinho de titular, que a gente não sabe se era 3 zagueiros ou 4, que quando estava com a bola era de um jeito, quando estava sem bola é outro. Com um monte de moleque, a grande maioria sem personalidade, infelizmente, né? Por causa dos paparicos que eu falei para vocês. Ele coloca um time que ninguém sequer conseguiu imaginar a escalação. E aí é claro que dentro de campo, jogando contra um time fortíssimo, principalmente quando joga dentro de casa, você não vai jogar, você não vai conseguir jogar. E foi exatamente isso que aconteceu com o São Paulo no primeiro tempo.
o São Paulo não conseguiu jogar, não conseguiu finalizar, não conseguiu criar, porque você vê nitidamente que os jogadores não sabem o que eles estão fazendo lá dentro, porque eles não treinam aquilo, eles são desentrosados. A impressão que eu tenho é que eles foram apresentados hoje à tarde, falando, ó, tem um jogo lá no Paraná, pega o avião aí, você joga a camisa para cima e vocês entram em campo aí. Você vê nitidamente o desentrosamento, você vê nitidamente a falta de experiência, você vê nitidamente a falta de personalidade de alguns jogadores, você vê principalmente a falta de futebol em alguns, que são jogadores muito limitados. Por exemplo, o Marcos Guilherme é isso aí, a gente conversou aqui. Vocês concordaram comigo, eu concordei com muita gente que falou aqui. O Marcos Guilherme é isso aí. Vocês vão esperar o quê? Que o Marcos Guilherme seja um protagonista, que ele faça 2 gols e dê 3 assistências? Não vai. Foi exatamente o que o Marcos Guilherme fez hoje. O futebol dele é esse. A gente vai falar nas notas de cada um. O São Paulo não conseguiu jogar. O Atlético Paranaense teve uma bola, um gol anulado aos 20 minutos, que eu anotei aqui. Depois teve, aos 40, a melhor chance do São Paulo no jogo, tirando a do final com o Moreira, que o Galopo se atrapalhou na passada ali e perdeu o gol. E aos 46, o Felipe Alves fez uma boa defesa no chute cara a cara. Ele fez uma boa defesa, a bola ia passando, o Rafinha tirou em cima da linha. Aí no segundo tempo, o Rogério Ceni, que poupa jogador, no segundo tempo ele coloca um time que ele não está acostumado a jogar, que não está acostumado a jogar junto, que não treina junto. Aí ele tem que fazer as substituições e tem que colocar os jogadores que ele poupou. O Igor Gomes. Aí entrou o Igor Gomes no lugar do Rodriguinho, entrou o Léo no lugar do Thales Costa e entrou o Caleri no lugar do Luizão, que estava com cartão amarelo. Aliás, isso é uma coisa que me irrita profundamente. Então, você toma cartão amarelo, automaticamente você está fora do jogo. No time do Rogério é assim. Você toma cartão amarelo, automaticamente você é substituído. Ele só não fez isso no segundo tempo, porque no segundo tempo todo mundo tomou cartão amarelo. Estúpido, igual o seu Luciano. A gente vai falar na aula das notas de cada um. E aos 5 minutos, um pênalti, que se fosse o Cássio, o goleiro do Corinthians, que não sabe sair com o pé, não teria acontecido. Porque o goleiro não teria a autoconfiança exagerada de dominar a bola de canela num gramado sintético que ele não está acostumado a jogar. Só que como ele joga bem com o pé, ele foi contratado porque ele joga bem com o pé, ele foi tentar sair jogando e fez um pênalti infantil. A sorte é que ele defendeu, porque o Thiago Heleno bateu forte, mas bateu meio que no meio do gol, o Felipe Alves fez a defesa. E na sequência, a bola caiu no pé do nosso reforço. Num contra-ataque, o nosso reforço, um dos principais reforços do time de São Paulo, que é o Marcos Guilherme, que finalizou igual o Marcos Guilherme. Ele não finalizou igual o Caleri, porque ele não é o Caleri. Ele não finalizou igual um craque, porque ele não é um craque. Ele finalizou igual o Marcos Guilherme e perdeu o gol. Uma das poucas chances do São Paulo foi perdida por um jogador que é isso aí. Não é, ele não pode perder um gol desse. Não, o Marcos Guilherme perde gol assim. E perdeu. E na sequência teve o lance, aí depois ele colocou o Luciano no lugar do Nicão, colocou o Nestor no lugar do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme teve cãibra, o Rogério Ceni colocou o Nestor, o De Bruyne de Cotia. Nós vamos falar da nota de cada um, como é que foi a participação do Nestor e do Igor Gomes no jogo, a gente vai falar. E aos 37, um gol impedido, que o Caleri estava 40 metros impedido. E aos 48, o que eu falo para você de personalidade é o seguinte: o Moreira, que vinha jogando bem até fazer um pênalti infantil, o pênalti que ele cometeu, um pênalti besta, que eu acredito que se fosse no meio de campo, o juiz jamais marcaria falta, e se fosse para o São Paulo, jamais seria pênalti, na Arena da Baixada, jamais seria pênalti. Ele fez um pênalti porque ele é inexperiente, ele fez um pênalti porque ele ainda não é um jogador pronto, um jogador talentoso, é um bom jogador, mas ele fez um pênalti por falta de experiência. Aos 48, ele teve a chance do jogo. Ele entrou pela esquerda, limpou a bola para o pé bom. E aí que eu falo para você que falta personalidade para o jogador. Falta personalidade para o jogador que não é cobrado, para o jogador que é paparicado. Eu não vou dizer que nem que o caso do Moreira que ele se acha um craque, porque eu não acredito que ele se acha um craque. Mas falta personalidade, porque esses moleques da base do São Paulo, eles não são cascudos, eles não são esculpidos a machado, eles são esculpidos a leite com pera e Danone, e sucrilhos. Faltou personalidade para o moleque. Então agora eu faço uma pergunta para você. Você acha que no vestiário do São Paulo alguém vai pegar esse moleque e chamar ele de canto? Não é humilhar, não é xingar, não é dar uma dura nele e falar: moleque, você não tem que jogar bola pro Luciano porque ele tá gritando na sua orelha. Você tem que ter personalidade. Você tá vestindo a camisa do São Paulo. Você tem que saber a grandeza e a importância desse clube para você ter personalidade e, principalmente, ter a fome, ter a vontade de bater no peito e assumir a responsabilidade, de falar: eu vou decidir, eu vou bater no gol. Se eu errar, eu assumo o BO, eu assumo a crítica que vai vir para cima de mim. E se eu fizer, eu fiz a minha obrigação, porque eu tive personalidade. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte:
Você acha que existe esse tipo de comportamento dentro do São Paulo, na hora de conversar com um moleque como esse? Eu acho que não tem, porque o Igor Gomes foi vaiado no Morumbi, a gente levou uma dura do Rogério Ceni, que não era para vaiar o menino, porque ele vai ser vendido e tal. Então eu acho que vários problemas que acontecem no São Paulo, você que me acompanha aqui, o amigo, não o que vem aqui só quando o São Paulo perde ou quando em dia de jogo, você me acompanha aqui, a gente tem a cobrança, a postura de cobrança desses caras, porque eu acho que isso vai somando, né? Você vai somando e aí reflete dentro de campo. Reflete numa decisão, reflete no jogo de semifinal. Agora a gente vai jogar Sul-Americana. Imagina como é que vai estar em Fortaleza contra o Ceará. Então tem que ter personalidade, tem que ter, não é só talento, não é só vontade, não é só, tem que ter personalidade, tem que bater no peito e falar assim, não, eu banco, eu vou aqui, eu assumo, se der, eu assumo, se der merda eu assumo, eu bato no peito e assumo. Mas tem que ter essa personalidade, porque senão você só toca a bola para trás, senão você se esconde atrás do zagueiro, senão você não finaliza no gol, você limpa a jogada, você não finaliza no gol, porque eu não quero me responsabilizar. Eu vou jogar a responsabilidade para as costas do outro, que vai pegar a responsabilidade e vai jogar para as costas do outro. E isso vai ficar igual o São Paulo trocando bola e jogando bola para trás, um jogando a responsabilidade para o outro. Por que a gente gosta do Caleri e gosta do Luciano, por exemplo? Eu gosto. Porque eles chamam a responsabilidade. Erra pênalti, é fominha, mas eles não fogem da responsabilidade. A gente vai falar do seu Luciano hoje, que vai tomar uma nota 0, porque tomou cartão amarelo, vai ficar fora do jogo contra o Flamengo por uma reclamação. Mas esses caras não jogam a responsabilidade nas costas dos outros. Eles assumem a responsabilidade. Eu acho que falta não só para o moleque da base, mas falta também para os veteranos, em alguns momentos, também chamar a responsabilidade. Porque é fácil eu me esconder aqui, né? Deixa que os outros resolvem. Assim é a postura medíocre. O cidadão medíocre, o profissional medíocre, o ser humano medíocre age desse jeito. Na hora da decisão, ou pipoca, ou acha que é craque, no caso do seu Nestor, ou falta personalidade para decidir. E isso dá para ser mudado. Dá para ser mudado. Mas a postura lá dentro do São Paulo tem que ser mudada. E aí que está o problema. Para o vídeo não ficar muito longo, gente, vamos dar as notas de cada um. Eu só vou falar para vocês do primeiro comentário fixado no XBet, você clica, usa o código promocional Barulho. O Felipe Alves é o seguinte, eu falei na live de intervalo lá no Barulho Lives, lá no meu outro canal, eu achei, não sei se você teve a mesma impressão que eu, que ele pelo menos para mim, né, falando como torcedor, ele me deu mais tranquilidade. Então, por exemplo, saía ali, pegava a bola, caía no chão, não é que ele estava fazendo cera, ele me passava tranquilidade, assim, serenidade, sabe, de colocar a bola no chão e as saídas de bola com o pé, os chutões que ele deu, ele errou alguns, acertou como o Jandrei fazia, como o Volpe fazia, como o Thiago Couto faz, a mesma coisa. E na hora que ele foi sair com o pé por excesso de confiança na grama sintética, ele entregou um gol. Então acho que a gente vai passar muito medo com o Felipe Alves saindo jogando. Se fosse o Cássio, não teria sido gol, porque ele mandava a bola fora do estádio, porque ele não sabe sair com o pé e não tem essa confiança. Defendeu o pênalti, fez 2 defesas importantes. Então, nota 6 para o Felipe Alves. Eu acredito que ele vai até ser titular do time do São Paulo. Continuo achando que não é o goleiro para o São Paulo, mas vou falando jogo a jogo, estamos aqui torcendo por todos eles. Eu acho que ele fez uma boa partida, fez 2 defesas importantes, errou no pênalti e se redimiu. Nota 6. O Rafinha, na parte defensiva, ele vai bem, mas às vezes você precisa também de um cara que apoie, de um cara que chegue na frente. Ele cruza bem, o único cruzamento que ele deu, ele acertou, achou o Galopo dentro da área, que cabeceou na cabeça do zagueiro. Mas acho que falta ainda. Não adianta só, nesse sistema, se você tem essa capacidade, mesmo jogando como terceiro zagueiro, se você tem essa capacidade de chegar na linha de fundo, pelo menos para fazer uma assistência, um cruzamento, você tem que chegar mais vezes. Ainda mais num time cheio de moleque. Tem que chamar a responsabilidade, mais a responsabilidade. Não adianta só ficar defendendo. Nota 5 para o Rafinha. Miranda segurou as pontas na defesa, nota 5, não deu uns sustos ali, mas nota 5. O Luizão, suspenso, porque tomou um cartão amarelo para mim que nem merecia, mas não entendo também, sai porque toma cartão amarelo, nota 5,5. O Moreira é o que eu falei para vocês, gente. O Moreira é um bom jogador, é talentoso, acho que é um menino que tem uma cabeça boa, mas tem que ter personalidade, Moreira, tem que ter personalidade. Você tem que assumir, você tem que se bancar. O jogador de futebol tem que se bancar. Então se banca, você tem capacidade. A pessoa boa para você, mete no gol, filho, mete no gol. Você pode ser criticado e pode ser elogiado, mas uma coisa que não pode faltar para você é personalidade. Futebol você tem, vou deixar você sem nota. Quem mais? Pablo Maia. O Pablo Maia é o único que a função dele é marcar ali, mesmo assim ele deu bons lançamentos, assim, eu torço para que ele recupere o bom futebol do Campeonato Paulista, nota 5,5, 6.
O Thales Costa também, ele vai fazer um jogo um pouquinho melhor e um jogo um pouquinho pior. Hoje ele fez um pouquinho pior, mas eu acho que a média dele, a média do Thales Costa é baixa também. Eu acho que ele entrega muito pouco. Ah, mas ele faz o trabalho tático, saco cheio desse trabalho tático. Eu acho que um cara que, para quem veste a camisa do São Paulo, entrega muito pouco. Quando ele joga muito bem, ele entrega ok, razoável. Mas geralmente ele entrega muito pouco. Hoje entregou muito pouco, nota 4, 3 para o Thales Costa. O Galopo foi bem, eu acho que no primeiro tempo ele foi melhor, mas um time que ele não joga junto, e cansou no segundo tempo, mas teve a melhor chance do jogo ali na bola que sobrou, que ele se atrapalhou com a bola ali. Mas pelo menos tem características diferentes, ele busca um pouco mais o jogo, ele é um pouco mais ofensivo, né, agudo, ele tenta mais a jogada, ele joga mais para frente, ele tem mais personalidade. Então, mais nota 6 para o Galopo. O Rodriguinho é isso, gente. No primeiro jogo lá que ele fez o gol no Morumbi com 50 mil pessoas, nossa, passou o pé em cima da bola, personalidade, chutou, até enfeitou. E eu falei, calma. E muita gente falando, nossa, é um craque, já tem que entrar para jogar, titular. Não é assim, gente. Não é assim. Ele não tá pronto, é um menino muito novo. Ele vai oscilar por ser novo, mas você viu hoje. Arena da Baixada, pressão, gramado sintético, o time meio de moleque, tremeu, perninha tremeu, nervoso, errou passe. Será que ele vai ter uma cobrança agora? Ou vão passar a mão na cabeça do menino e falar, não chora, tá aqui o seu Danone, vem brincar com o seu videogame, tô aqui. Ou vai ter cobrança e falar, filho, não, é São Paulo aqui, filho. Vai ficar nervosinho, vai ficar errando passe? Não sei, qual cobrança que você acha que vai ter em cima do Rodriguinho? Ou na coletiva, o Rogério fala, não, muito bem, é novo, coitadinho, vamos dar os sucrilhos para ele. Aí o Casares vai, quando ele fizer gol no próximo jogo, vai sair abraçado com ele. Mas será que agora vão chamar ele para conversar? Será que o Muricy vai chamar ele para conversar? Vai falar, moleque, aqui é São Paulo. Será que ele vai ser cobrado? Não estou falando em ir lá na rede social do cara xingar ele, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas será que ele vai ser cobrado? Aqui vai, aqui eu não vou passar a mão na cabeça. Nota 0, você fez uma péssima partida. O Marcos Guilherme é isso. O Marcos Guilherme é um jogador 5, 5,5. Hoje ele foi 4, 3, 3,5. Um amigo do canal falou assim: ah, Barolo, ele jogou mal porque ele estava do outro lado nos 2 primeiros jogos, do lado esquerdo. Hoje ele jogou do lado direito. Finalizou igual o Marcos Guilherme, cruzou igual o Marcos Guilherme e teve cãibra igual o Marcos Guilherme. Nota 3 para o Marcos Guilherme. Nicão, eu tô esperando estrear ainda, viu, gente? Tô esperando. Eu não entendi ainda como joga o Nicão. Eu não entendi se ele é um jogador de ponta, se ele cruza, se ele arma, se ele finaliza. Por enquanto, ele não fez absolutamente nada disso. Então, eu tô esperando ele estrear. Como ele não jogou ainda, eu vou deixar sem nota. O Luciano, 0, porque tomou um cartão amarelo estúpido por reclamação numa falta que era pro São Paulo e tá fora do jogo contra o Flamengo. Será também que ele vai ser cobrado? Do mesmo jeito, viu, gente? A cobrança tem que ser a mesma. Será que alguém vai dar uma dura nele no Muricy, vai lá no vestiário e fala, olha, você não pode fazer isso, você prejudicou o time. Será que ele vai ser cobrado? Ou não, é o nosso artilheiro, não sei. Aqui vai ser cobrado. Nota 0. O Caleri vou deixar sem nota, porque é um coitado, é só container e piano, mais uma vez. O Léo entrou só pro gol sair do setor dele, né? Nenhuma novidade, sem nota. O Igor Gomes, o jogador que articula no São Paulo, que é o meio de campo, que se você colocou no segundo tempo para articular jogadas e fazer o time sair de trás para jogar para frente, ele tocou hoje, não só hoje, mas hoje, especificamente hoje, mais bolas para trás do que para frente. Você acha que o São Paulo vai ganhar de quem? O São Paulo vai fazer gol em quem? Quando o articulador toca mais a bola para trás do que para frente, porque tem que recomeçar o jogo. Mas não pode criticar, né? Porque vaiaram ali no Morumbi, o Rogério Ceni ficou bravo. É isso. Então ele não vai ter cobrança nenhuma, porque ele só toca a bola para trás. E o Nestor, que já passou da fase da falta de personalidade, agora o Nestor é mascarado. Ele acha que ele é um craque. Ele bate escanteio, ele bateu 2 escanteios que a bola não chegou na área. A participação do Nestor, ele errou 2 passes, ele perdeu 2 bolas, atrapalhou uma tabela com o Luciano, que o Luciano ia tocar para o Caleri, e bateu 2 escanteios que a bola não chegou na área. Esse é o paparicado que já se acha um craque. Há muito tempo que ele não está jogando absolutamente nada. Mas vai falar mal dele para você ver. Nossa Senhora. Ai, tá queimando, né? Aquela bobagem que o Bochecha fala. Ai, tá queimando o jogador. Será que alguém vai falar para esse moleque? Perguntaram para ele na última entrevista coletiva por Rogério Ceni, perguntaram, o Nestor não está há muito tempo, tá baixo? Não, ele vai jogar, ele oscila. Será que vai ter cobrança no Nestor? Alguém vai falar para ele assim, Nestor, você não jogou nada, você não é nada no futebol, você não ganhou nada. Você não é nada, você não é estrela, você não é craque, você é o De Bruyne com dengue, você não é nada. Será que alguém vai falar isso para ele? Não vai, né, cara? Duvido que vá. Que mais? Acho que não entrou mais ninguém. E pro Rogério, não entendi colocar um time que ninguém viu, nunca treinou junto, que ninguém nunca os caras nem se falavam, acho que é do jogo de hoje, né? Mas está fazendo um bom trabalho, o que tem na mão. O reforço que deram para ele foi o Marcos Guilherme. Mas
Eu só não entendi colocar esse time e não entendi o Nicão cansar, você coloca o De Bruyne com dengue. Então não entendo. Vou deixar você sem nota também. E essa arbitragem, esse Marcelo de Lima Henrique, duvido que se a falta fosse no meio de campo ele teria marcado no pênalti do Moreira, e duvido se fosse um Luciano que tivesse caído ele teria marcado, não teria. Então, uma arbitragem lixo como é a arbitragem brasileira de um modo geral. Gente, eu volto, o vídeo ficou enorme, eu volto, a gente se encontra na segunda-feira amanhã, 8 da noite. Vou dar uma descansada, porque jogo assim me... Fiquem com Deus, a gente se encontra segunda. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. O nosso parceiro XBet, primeiro comentário fixado, não esqueça. E se inscreva no canal se você não é inscrito aí. Forte abraço.